Ó, estamos no mês de aniversário da Igreja Presbiteriana do Brasil e, aproveitando a data, o Notícias do Bem traz mais detalhes sobre como funciona a nossa denominação. É verdade, Tainá. Após campanhas e recursos levantados entre os fiéis, como é que esse dinheiro é investido em missões e em outros trabalhos da Igreja Nacional? Para conversar com a gente sobre esse assunto, nós convidamos o tesoureiro do Supremo Concílio da Igreja Presbiteriana do Brasil, o presbítero José Alfredo. Ele está conosco aqui. Presbítero, é um prazer recebê-lo no nosso Notícias do Bem. Seja muito bem-vindo. Obrigado pelo seu tempo, pela sua disposição em nos atender aqui. É um prazer, querido, Tainá, estar Olá. com você nesse momento, nesse programa de tão grande audiência e que tem feito tão bem a vida da Igreja Presbiteriana. É um prazer mesmo e espero, de alguma forma, poder contribuir com vocês aquilo que pudermos, né, e soubermos acerca da Igreja Presbiteriana do Brasil. Tá certo. Bom. Presbítero, a Igreja Presbiteriana do Brasil, ela tem diversas frentes de investimento na obra, a gente pode dizer assim, né? Talvez a maior delas seja exatamente as missões. É isso mesmo? Eu queria que o senhor falasse um pouco a respeito desse trabalho que o senhor desenvolve de controladoria, esse trabalho que o senhor desenvolve na tesouraria e esse trabalho de destinação dos recursos que chegam até o Supremo Concílio. Isso. Querido, a Igreja Presbiteriana, conforme você sabe, ela tem diversos setores ou diversas áreas de investimentos, né? Mas a que mais se destaca, que se sobrepõe a todas as outras, é o investimento que ela faz em missões e plantações de igreja e evangelização. E ela canaliza isso através dos seus órgãos missionários, ou seja, a APMT, o PMC, a Junta de Missões Nacionais, né, ela canaliza, através desses órgãos missionários, 54% da sua receita orçamentária. O que significa isso? Né? De cada R$ 10 que entra de dízimo na tesouraria do Supremo Concílio, nós separamos R$ 5,40, ou seja, 54% é destinado num fundo para atender missões, evangelização e plantação de igreja. Você sabe, Alfredo, estima isso aí em valores, em reais. Para vocês terem uma ideia, no último quadriênio, ou seja, de 2017 a 2020, a igreja investiu em missões, plantação de igreja, 87 milhões e 828 mil reais. Né? Se nós estimarmos, se colocarmos aqui a estimativa de investimentos para este ano, que é da ordem de 23 milhões, nós vamos ter aí 100 milhões de reais num quinquênio investidos pela igreja. Isso quebra um paradigma, isso quebra um conceito, né, de que a igreja presbiteriana não investe em missões. Quem fala isso, quem pensa assim, essa pessoa não conhece a igreja, não conhece os investimentos que a igreja faz, não conhece o quanto a igreja está preocupada com missões, plantação de igreja, com a expansão do reino de Deus. E diga-se de passagem que nossa preocupação não é apenas interna. Né? Nós temos aí a APMT, que é a nossa agência transcultural, ela envia missionários tanto para o exterior, né? E nós temos hoje missionários nos 5 continentes, como também trabalha com segmentos específicos no território nacional. Então, comunidades quilombola, indígenas, comunidades ciganas, essas comunidades são atendidas de maneira específica e direcionada pela APMT, né? E isso é fruto do trabalho da Igreja Presbiteriana. Então, dizer que a igreja não evangeliza é realmente não conhecer a igreja. Ela tem uma preocupação muito grande no investimento e ela reserva, né? Ela segmenta. A gente costuma dizer na tesouraria que é verba carimbada, né? Aquela verba que não tem outra destinação que não seja única e exclusivamente missões e plantação de igreja. Esses 87 milhões e 800 mil que nós comentamos foram recursos efetivamente transferidos pela tesouraria da igreja para os órgãos missionários. Então, é dinheiro que não é um dinheiro contábil, não é uma ficção, foi dinheiro real, né, que foi efetivamente enviado para os órgãos missionários.
Presbítero, quando o senhor citou aqui esse valor e tudo mais, esse trabalho missionário, né? Além dos trabalhos missionários, também tem o desafio de administrar a congregação e tantos outros compromissos, né? O trabalho é árduo, né? Tem muitas ações dentro, muitas frentes, né, presbítero? Fala um pouquinho pra gente. Frentes, né? Nós temos, em 2002, a Igreja Presbiteriana aprovou um documento, né, chamado de Plano de Diretrizes Orçamentárias, né, que é o PDO. E nesse documento ela determinou os percentuais que a igreja iria investir. Então, abaixo de missões e evangelização, que é 54%, a segunda grande preocupação da igreja é com o ensino teológico, é com a formação dos nossos pastores, com a formação dos nossos missionários, com a formação dos nossos evangelistas. Então, esse ensino teológico, ele pega aí 18 a 20% do orçamento da igreja. Outras áreas que a igreja tem reservadas, né, é um fundo que a igreja criou para ajudar as igrejas locais na alavancagem dos seus trabalhos. Então, por exemplo, uma igreja local tem a necessidade de comprar um terreno ao lado, ou de comprar um terreno para uma congregação, ou então de comprar um terreno para a casa pastoral. Então, a igreja ela disponibiliza um fundo, né, chamado de Fundo de Apoio Operacional, para atender essas igrejas. Então, anualmente, a IPB coloca nesse fundo 8% da sua arrecadação, desloca para este fundo. Este fundo hoje está com um capital circulante de 60 milhões de reais. Então, e tem ajudado aí mais de 600 igrejas em todo o Brasil na compra de um imóvel, na reforma da igreja, em melhorias. Então, é um segmento e é uma questão extremamente importante para nós, né? Ela tem recursos específicos para as forças de integração. Ela reserva aí 5% para as forças de integração, né? Que são essas forças? São as nossas sociedades internas, as confederações nacionais, apoio ao trabalho, ao desenvolvimento. A igreja tem uma comissão específica, uma comissão especial que analisa e vê propostas de incentivo, de aumento, de como tornar mais efetivo o trabalho das sociedades internas. Ação social é outra área que a igreja investe pesado, não é? Nós temos, na área de ação social, nós temos aplicados, não é, em 2020, incluindo as pensões que a igreja paga, apoios institucionais, verbas emergenciais, não é? Nós investimos 660 mil reais ano passado só em ação social, né? Só em recursos que a igreja coloca para atender as diversas necessidades. Nós temos um órgão na igreja chamado de CAIS, Conselho de Assistência Social, e através desse órgão a igreja então torna efetiva a sua participação e a sua ação em ação social, né? Outro dado relevante, né? Ela tem 2%, ela reserva para educação secular, para outras atividades. E um fato bastante interessante e peculiar na nossa igreja, e que muito admirou os coreanos quando o reverendo Roberto esteve lá visitando a Coreia, quando ele disse que apenas 9% do orçamento da igreja é utilizado para girar a máquina administrativa da igreja. Os coreanos acharam isso um valor extremamente baixo, né? E realmente, né, se nós levarmos em consideração os demais percentuais, apenas 9% nós atendemos através reservamos para a administração da igreja. O que é essa administração da igreja? São as nossas reuniões, a manutenção da parte administrativa da igreja, verbas votadas para o gabinete da presidência, para a própria tesouraria da igreja. A tesouraria da igreja ela conta com uma equipe, né, de 7 colaboradores que trabalham em regime full-time. A tesouraria, a secretaria executiva
conta com outros 4 colaboradores também em regime, alguns em regime full-time, outros, né, em home office. A junta patrimonial tem colaboradores, né? Então os órgãos da igreja têm colaboradores. Então o que investimos, né, na manutenção da máquina administrativa da igreja é apenas 9%. Isso é um valor extremamente baixo e nos deixa bastante feliz, né, porque a gente vê que não há desperdício do dinheiro da igreja. Ele é muito bem usado, com bastante critério, com bastante propriedade. Com certeza. Presbítero, eu queria que o senhor falasse a respeito da chegada desses recursos, né? A gente sabe que a gente, quando devolve o dízimo na nossa igreja local, uma parte desse dízimo fica na igreja local, é administrado pelo conselho da igreja local, mas 10% é encaminhado ao Supremo Concílio. Uma parte também vai, né, para o presbitério, mas assim, 10% vai para o Supremo Concílio. Essa é a única chegada, a gente pode dizer assim, de recursos para a igreja nacional, né? É o dízimo que é devolvido pelo membro na sua igreja local e repassado pela igreja local ao Supremo Concílio. Eu queria que o senhor explicasse essa mecânica. Acho que muita gente que está nos assistindo não conhece o sistema, não sabe como funciona. Isso, você está certo, querido, não é? Nós somos uma igreja confessional, não é? Somos uma igreja federada, não é? E esse aspecto de sermos uma igreja federada, ela cria vínculos das igrejas locais com a denominação. E um desses vínculos não é só o fato de usar a sarça, não é só o fato de você ter um regimento comum, um estatuto comum, também implica, nesse caráter federativo, implica na manutenção desta igreja. E como que é feita essa manutenção? Ela é feita exatamente através do repasse que cada igreja presbiteriana deve fazer ao Supremo Concílio. Então, uma igreja local, né, se ela arrecada por mês, né, 100 mil reais, ela deve mandar os dízimos disso aí, ou seja, 10 mil para o Supremo Concílio. Essa receita é a única receita que a igreja efetivamente recebe. O que nós recebemos de aluguéis é um valor muito pequeno, não soma grandes coisas. O grande volume, né, o volume expressivo que efetivamente mantém a igreja são os repasses dos dízimos que as igrejas locais fazem ao Supremo Concílio. Para isso, nós temos cada igreja que envia o seu recurso, ela tem um cadastro na tesouraria, ela pode fazer isso e deve fazer isso através do próprio site da tesouraria do Supremo Concílio. Ele entra, tem um ambiente próprio, onde ele baixa o boleto que ele vai fazer a remessa do dízimo ao Supremo Concílio. Ali também ele pode baixar um extrato, onde ele acompanha o que ele efetivamente enviou, não é, para saber se o recurso foi efetivamente apropriado pela IPB, e tem também um campo onde ele pode baixar o certificado de contribuição, o certificado de fidelidade de que ele contribui com os seus dízimos e ofertas ao Supremo Concílio. Agora, o que nós precisamos, querido, é que o maior número de igrejas, ou que todas as igrejas fossem dizimistas ao Supremo Concílio. Infelizmente, nem todas são ainda, não é? Temos uma grande parte, um bom volume, mas nem todas são. Então, o nosso grande desafio hoje é conscientizar essas igrejas a serem dizimistas ao Supremo Concílio. Porque eu acho que o pastor perde um pouco, ou perde, digamos assim, a sua autoridade, quando ele pede o dízimo ao membro da igreja, quando ele ensina sobre o dízimo ao membro da igreja, porém, não usa do mesmo critério na remessa do dízimo ao Supremo Concílio. E isso é ruim, isso é ruim. Ele dá um mau testemunho, dá um mau exemplo para a sua própria igreja. Então, o grande desafio é conscientizar isso, né? E graças a Deus temos avançado bastante, né? Ano a ano, mais igrejas têm entendido esse papel federativo e as implicações que essa federação traz para cada igreja local e tem contribuído, né? Então, nós temos avançado até agora com os recursos dos dízimos e vamos avançar muito mais ainda. A nossa expectativa de arrecadação para este ano de 2022, né, orçado é da ordem de 45 milhões e 300 mil. Né? Mas nós estamos imaginando aí algo em torno de talvez 48, 49 milhões
é a nossa estimativa de arrecadação para 2021. Né? E isso vem de onde? Vem exatamente das igrejas locais. Então é muito importante mesmo, né? Você, pastor, que nos ouve nessa oportunidade, você, membro de igreja, se você é pastor, procure saber, né? Veja com o tesoureiro como que está a remessa dos dízimos ao Supremo Conselho. Você que é membro, pergunte ao seu pastor, pergunte ao tesoureiro, pergunte aos presbíteros da igreja. A nossa igreja contribui para o Supremo Conselho. Quando a sua igreja faz, você se torna uma igreja evangelizadora, você se torna uma igreja que tem uma ação social efetiva, eficaz, em socorro daqueles que efetivamente necessitam de ajuda. Então é muito importante essa visão de cada igreja local de fazer com fidelidade a sua contribuição ao Supremo Conselho. Exatamente, além da manutenção da igreja local, além da manutenção dos trabalhos da Sim, igreja sem local, dos dúvida, trabalhos né? missionários, essa participação é fundamental. Agora, presbítero, a gente teve agora, nesse último tempo aqui, a gente pode dizer que foi um tempo de exceção, né? Que muitas igrejas tiveram que ficar fechadas durante muito tempo, muitas fazendo programação apenas online, algumas com membresia reduzida, enfim. Isso de alguma forma impactou nos recursos da IPB, impactou na obra que a IPB desenvolveu ao longo desse ano e pouco aí que a gente tem de pandemia? Olha, querido, impactou pouco, né? Não posso dizer para você que não tem impactado, né? Ela impactou pouco. Mas a igreja presbiteriana, a tesouraria da igreja, com a junta patrimonial, que é o nosso órgão fiscalizador e auditor, nós, no início de 2020, nós tomamos algumas medidas administrativas visando racionalizar os recursos da igreja frente a essa pequena redução. Nós tivemos aí uma redução aí na ordem de 30%, mais ou menos. Né? E isso foi compensado de forma com a redução de custos, houve redução de reuniões, né? As igrejas passaram a fazer muito mais cultos online e esse foi o modelo. E com isso vieram também as reuniões online, algumas reuniões de expressivas, né, foram suspensas, então nós compensamos de um lado para o outro. Né? Com isso, foi possível manter, por exemplo, todos os recursos da igreja que estavam alocados para missões, evangelização, para sustento dos missionários, a igreja honrou fielmente nesse período. Né? Uhum. Então, 2020, mesmo com a dificuldade, mesmo trabalhando com um mesmo orçamento, nós conseguimos honrar com os compromissos básicos da igreja. Então, não houve compromisso da igreja que tenha ficado em falta. Né? Houve uma redução, sim, não podemos negar esse aspecto, mas com as medidas que nós tomamos, né? E com a manutenção da fidelidade de grande parte das igrejas, nós conseguimos manter isso. Né? Para que você tenha uma ideia, 2020, que foi um ano crítico, né? Se nós considerarmos o orçamento que nós consideramos, né? Que foi o orçamento, repetimos o orçamento, nós tivemos um crescimento de 109% em relação ao crescimento anterior. Né? Então, nós tínhamos uma projeção de 39 milhões de arrecadação e arrecadamos 43 milhões. Né? Que foi um avanço nominal. Né? Uhum. Se considerarmos 2019, nós arrecadamos 41 milhões, né? E 2020, 43 milhões. Então, mesmo com a pandemia, houve um crescimento na arrecadação nominal da igreja, e isso para nós é motivo de alegria, é motivo de satisfação. Né? E a expectativa para este ano, né, é de uma retomada da economia. Nós vemos aí o estado de São Paulo já praticamente normalizando a vida social, com a abertura e a possibilidade de encontros presenciais. Então, o que vai acontecer para São Paulo vai acabar se estendendo por todo o Brasil e logo, logo nós vamos ter aí uma plena retomada. Então, ano que vem, para esse ano, né, nós já estamos estimando, apesar do orçamento, né, ser da ordem de 45 milhões e 300, nós imaginamos aí 49, talvez até 50 milhões de arrecadação no ano, o que vai ser muito bom, graças a Deus por isso.
Tá certo. O presbítero José Alfredo, tesoureiro do Supremo Concílio da Igreja Presbiteriana do Brasil, participando com a gente aqui no nosso Notícias do Bem, trazendo esses esclarecimentos, né, falando com a gente a respeito de como são utilizados os recursos, né, na Igreja Presbiteriana do Brasil. Presbítero, muito obrigado pela sua participação, pelo seu tempo, pela sua disponibilidade em atender a gente. E a IPPTV, né, está sempre à disposição do Supremo Concílio para que a gente possa divulgar as ações, divulgar as atividades, enfim. A IPPTV está sempre à disposição de todos aqui, viu? Obrigada. Querido, eu agradeço aí a você, a Tainá, por esse espaço, né? E isso é muito bom, né? Eu creio que a melhor ferramenta que nós temos é a informação. Sim. Quando a gente dá a informação correta, quando a gente dá a informação segura, precisa, né, o crente se sente seguro. Né? Por exemplo, saber que 54% dos recursos da igreja são investidos em missões e evangelização faz com que ele se sinta realizado, faz com que ele, ao depositar e ao levar o seu dízimo, né, ele pense, não, eu estou levando porque minha igreja é séria. Exato. Quando ele sabe que apenas 9% é usado para administração, para girar a máquina administrativa, ele vai ver que tem uma igreja que é criteriosa, ele vai ver que tem uma igreja que não esbanja recursos, muito pelo contrário. Né? Então, quando ele sabe que 5% da arrecadação da igreja vai para atender as necessidades, vai para atender aqueles pastores que precisam, vai para atender aquelas igrejas que tiveram lá uma pane, uma catástrofe de qualquer necessidade, de qualquer ordem, né, ele se sente realizado com isso. Então, é importante que ele saiba, né, que aonde vão os recursos da igreja, e isso é fundamental, não só em termos da denominação, mas essa preocupação deveria haver também com as igrejas locais. As igrejas locais também deveriam informar aos seus membros aonde que ela está efetivamente aplicando o recurso. Quando você tem transparência, você tira qualquer tipo de dúvida, você tira qualquer tipo de suspeita, você tira qualquer tipo de margem a uma má interpretação ou a criação de um pensamento qualquer, porque as informações são claras, são transparentes, são disponíveis. Né? Aliás, sobre transparência é uma grande preocupação nossa. Você pode entrar no site da Tesouraria da Igreja e você vai ver lá o balanço, as demonstrações contábeis, aonde foi cada centavo da igreja, onde cada centavo foi aplicado. Né? Transparência para nós é uma coisa fundamental.